Salve, salve cartoleiro! Vamos lá, vídeo de dicas, rodada 19, fechando o primeiro turno e tá lá. Voltamos ao Brasileirão depois da Copa, até antes de acabar aí já estamos entregando o vídeo aí. Para alegria de muitos, ou não, né? Quem tem o time lá mal como o meu já tá passando o nervo. Mas vamos lá, né? Trazer as dicas aí, voltando ao Brasileirão, que a gente gosta do cartola do Brasileirão mesmo, que é o que a gente tá acostumado a jogar aí e que a gente se diverte, né? Então vamos lá, relembrando aí nosso desempenho na rodada 18, 115 pontos, baita rodada, uma mitada pra gente. Encerramos muito bem esse nosso primeira fase do campeonato. E agora vamos lá, né? Rodada 19 aí, para fechar o primeiro turno. Já vamos ter aquelas coisas de brasileiro com algumas rodadas não valendo, né? Botafogo e Santos, Vitória e Vasco, Fluminense e Bragantino e Mirassol e Grêmio. Então vamos ter poucos jogos válidos aí para a rodada. A gente tem Atlético Mineiro e Bahia, Coxa e Palmeiras, São Paulo e Cap, Inter e Cruzeiro, Chape e Flamengo e Corinthians recebendo o Remo, né? Então uma rodada aí bem diferente aí com poucos jogos. E como com essa parada aí, a gente não sabe como que vai ser voltar cada time, muitas coisas podem acontecer, mas é claro que a gente tem alguns principais favoritos e a gente vai fazer esse filtro e trazer para vocês os melhores nomes possíveis para escalar e vocês mitarem nesse retorno de cartola. Então para mim aqui tem dois nomes que já chamam a atenção aqui do Flamengo, né? Sem muita explicação, agora já vamos colocar o Pedro, né? O Flamengo vinha numa ótima fase aí, né? Esse jogo aí o Pedro foi muito bem, né? Faz tempo. A gente tem até que se acostumar aí, lembrar os nomes de alguns jogadores, quem que tava bem ou não. Mas, pô, Pedro vinha numa fase excelente aí no campeonato. O Chapecoense fora de casa, por mais que possa ter melhorado, a gente sabe da fragilidade do time como um todo. Então, acho que o Flamengo vale muito escalar essa rodada. E alternativa a ele também o Samuel Lino, baita opção também. Aqui eu vou querer trazer algum nome do Corinthians, eu acho bem interessante tanto Caio César como o Yuri Alberto, acho uma boa opção. Pega o Remo dentro de casa, a gente sabe do poder do Corinthians dentro de casa, e acho que nesse reencontro com a torcida aí, depois de tanto tempo, vai deixar a sua torcida feliz. Aqui pensando em alguns nomes, vamos até trazer um filtro aqui de dúvidas, né? A gente pode ter alguns jogadores voltando de seleção e tudo mais, que nem o Plata aqui também, alternativa ali, ao Samuel Lino. Lucas Ronier, aquele pontuação média básica muito interessante. É o jogo em casa, pega o Palmeiras também, que talvez seja um nome um pouquinho interessante pra gente trazer, né? Mas por enquanto aqui acho que eu vou estar indo com a dobra do, do Flamengo. Por enquanto aqui eu tá confiando neles nesse momento aí, Pedro e Samuel Lino. No meio campo, então acho que o Internacional, o Cruzeiro e o Internacional não vinha fazendo um bom campeonato. O Cruzeiro tinha melhorado um pouquinho o seu desempenho. Acho que super vale aí a gente trazer o Matheus Pereira para essa rodada. Outro nome interessante que é nosso motorzinho aí, tá como provável aqui, acho que joga é o Arias, né? Então também vai estar aqui, por mais que seja um jogo fora de casa. A gente sabe do potencial de média básica do Arias, né? Muitos desarmes, finalizações, então é bem interessante ter ele ali. E até acredito até nesse, como eu comentei, do Corinthians, acho um nome interessante também aqui o próprio Breno Bidon, que vou estar fechando o meu meio campo com esses três. Nome interessante também do São Paulo é o Bobadilla, pega o Atlético Paranaense dentro de casa, então Bobadilla teve algumas boas atuações aí antes do começo do campeonato, né? André aqui pensando um pouquinho mais em desarmes, também um nome ali do Corinthians, né? Os nomes, Maurício do Palmeiras também é uma boa opção, né? Vamos ver quem que joga do Flamengo, né? Até o mercado fechar a gente vai ter alguma informação, quem sabe talvez um Paquetá retorna já também, é um nome super interessante, um De Arrascaeta também é um nome super interessante, super válido, né? Então acho que são boas opções que a gente tem no meio campo. Laterais aqui, gosto dos laterais do Corinthians, acho que é uma chance de SG tanto do Flamengo como Corinthians, né? Acho que são os dois principais SGs para mim nessa rodada. Um pouco por fora ali também tem o São Paulo, né? Sempre forte dentro de casa. E por enquanto aqui eu vou estar indo com o Matheus Bidu, do Corinthians, acho que é um nome bem interessante, mas o Mateuzinho também, alternativa a ele, super vale a pena. Lucas Ramon do São Paulo, vou estar fechando com ele, essa minha zaga aqui, né? Meus dois laterais, acho um nome bem interessante também aí, com potencial de média básica, desarmes também. Nomes interessantes aqui, Bernabé, né? Vamos ver como que esse Inter vai jogar, se o Bernabé vai estar jogando ainda como ponta, então também é uma opção interessante que antes da parada ele sim tinha sido esse ponto ali pelo lado
pelo lado esquerdo, né? Então acho que pode ser um nome interessante aí se manter atuando como ponta, né? Que a gente tem esse combozinho aí de estar escalando um atacante como lateral, né? Então acho que é um nome bem interessante para a rodada. Laterais aqui do Flamengo, né? A gente não tem nenhum por enquanto, mas vamos ver quem que tá como dúvida. Também então interessante é quem for do Flamengo jogar, né? Varela ali também são boas opções. Na zaga, vou estar indo aqui com o Gustavo Henrique. Acho que, como falava anteriormente aí, acho que o Gustavo Henrique é um zagueiro de muito potencial ofensivo também, né? Então participa ali da bola parada no Corinthians, já tem alguns gols no campeonato, então é bem interessante. Alternativo para ele no Corinthians do Gabriel Paulista também é uma ótima opção. Gosto dos dois para essa rodada. Vindo um pouquinho mais em outros zagueiros aqui, talvez a gente trazer aqui um Léo Ortiz também seja um nome interessante. Por enquanto eu vou estar fechando com ele aqui. Vamos ver até quem está de dúvida aqui. Como a gente tem poucos jogos, reduz muito o nosso escopo de zagueiros, né? Então o Léo Pereira também é uma boa alternativa. Vamos ver quem vai jogar do Palmeiras ali. Murilo também pode ser uma boa opção para a rodada. Goleiro, né? Por enquanto aqui eu vou estar fechando com o Hugo Souza do Corinthians. Acho que é um SG bem possível, né? Do Corinthians nessa rodada. Então acho um nome bem interessante. Mais baratinho a gente tem ali o Otávio, pensando até em defesas pelo lado do Cruzeiro, né? Técnico, para mim o Leonardo Jardim, acho que o principal jogo favorito da rodada aí, acho bem interessante. Alternativa a ele, talvez a gente trazer um Dorival Júnior, né? Voltando aí pro São Paulo, pode ser talvez um nome interessante. A gente tem também o Fernando Diniz, o Corinthians também é uma boa opção para rodada. E claro, também o Abel aí com o Palmeiras, a gente sabe do potencial do Palmeiras no Brasileirão, né? Rafael, né? Esqueci de mencionar também um goleiro interessante. Vamos estar compondo o nosso meio de campo, nosso goleiro. Bernabé na lateral. O zagueiro vai ser o Murilo. Meu meio de campo reserva que eu mencionei, eu vou estar colocando aqui o Bobadilha. E meu reserva de luxo que vamos dar uma caçadinha. Eu vou estar indo de Caleri, até acabei esquecendo de mencionar também. Vale muito bem. Tava pontuando ali, fazendo alguns golzinhos nesse início de campeonato. Então, é isso. Fechamos nosso time aqui. Vamos definir meu capitão. Por enquanto eu vou estar dando um voto de confiança no Pedro nesse retorno. E o reserva de luxo, como sempre, ali no ataque. Então nosso time fechou aí com o Hugo Souza, Matheus Bidu, Lucas Ramon, Gustavo Henrique e Léo Ortiz. Matheus Pereira, Arias, Breno Bidon, Pedro e o Roberto Samuelino na reserva o Caleri. Então esse é meu time aí para esse retorno de campeonato, né? Mercado fecha. Então sempre lembrando, todas as informações atualizadas dos nossos times lá no Instagram, no Telegram aqui também, se você não segue, a gente sempre posta os times lá de valorização, patrimônio. Então, segue a gente lá para estar acompanhando. E a gente acostumar aí, enferrujadinho um pouquinho. Vamos se habituando aí de volta a volta Brasileirão. O Brasileirão voltou. E é isso. Uma boa metade pra gente. Valeu e fui!